E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre assinatura e autógrafo em camisa de futebol. E se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo e se inscreve, porque faltam apenas 3 para a gente chegar em 200, que é uma meta que a gente tinha aí. Então roda a vinheta que a gente começa o vídeo. Bem, imagine a cena. Uma pessoa que não é colecionadora de camisas de futebol, ela compra, sei lá, uma camisa do Brasil autografada por todo o time de 94 e manda emoldurar, né, naquela moldura bem bonita, e coloca aí no seu consultório, na sua empresa, achando que se tratam de assinaturas originais. Em algum dia chega uma pessoa que conhece, né, um pouco, e chega ali e fala para ela, essas assinaturas aí que estão nessa camisa não são verdadeiras, são falsificações, né? Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Eu particularmente, eu tenho que admitir que eu não gosto de assinatura em camiseta de futebol, né? Eu até tenho algumas autografadas, mas assim, principalmente quando é o time inteiro, eu acho que polui demais a camisa, né? E nos últimos tempos eu acabei descobrindo que muita gente também não gosta, né? Me parece que o futebol é um esporte onde as assinaturas não são tão valorizadas quanto em alguns outros esportes, né? Eu acho que o esporte em que as assinaturas são mais valorizadas é o beisebol. Se você pegar lista de valores de memorabilia esportiva mais caras de todos os tempos, sempre o beisebol vai estar lá. Para vocês terem uma ideia, numa rápida pesquisa que eu fiz, o uniforme do Baby Ruth do beisebol, né, um craque aí do beisebol nos anos 20, chegou a ser vendido por mais de 4 milhões de dólares. Um valor que aí é muito superior, por exemplo, ao que foi vendido a camisa do Pelé, aquela usada na final da Copa de 70. Então o beisebol é um esporte que valoriza muito mais as assinaturas do que o futebol. Eu não estou dizendo que não se valoriza no futebol, que não tem valor. Uma assinatura tem valor sim, mas não chega aos valores que se alcança em esportes como o beisebol, por exemplo. E talvez devido a isso, a gente tenha muita dificuldade para certificar assinaturas, né? Em primeiro lugar, para você ter certeza absoluta que um determinado atleta assinou um item, ou você vai precisar autenticar esse produto, né? E quando eu falo autenticar, aqui no Brasil, por exemplo, não tem ninguém que faça esse trabalho, né? Porque para autenticar você tem que ter uma equipe aí de peritos grafotécnicos, né, que entendem da letra, o que a gente não tem por aqui. Lá fora a gente tem 2 órgãos que são importantes para a autenticação desse material, que é a Beckett e a PSA, que são 2 empresas estadunidenses. Essas 2 empresas, elas fazem autenticação de itens, né? E eu não sei o custo, provavelmente é um custo bem elevado também, talvez é algo que nem vale muito a pena, né? Mas se você quiser ter 100% de certeza, você vai ter que procurar uma empresa dessas, né? Porque assim, não é... Por exemplo, eu posso ter uma camisa autografada, eu digo, essa camisa, o Pelé autografou essa camisa para mim. Eu vou e emito o certificado. Esse certificado, que eles chamam de COA, né? Certificado de autenticidade, ele não tem validade alguma, porque afinal de contas eu estou vendendo o produto. Então, eu poderia falar que é uma assinatura verídica, real, do atleta, sendo que na verdade ela pode não ser. Uma alternativa a essas autenticações
seja talvez quando você adquirir um item, você pedir o histórico de quando foi conseguido aquela assinatura, talvez uma foto, né, do atleta. Provavelmente uma foto, né? Muita gente tem a foto de atletas autenticando um item, e aí ela pode, de alguma forma, tornar aquele item real. Mas mesmo assim é uma tarefa bem complicada. Uma coisa também que se vê muito é a camisa autografada. Tem gente que gosta, né, por todo o time da época. Imaginem, uma camisa autografada por todo o time, ela teria que ser uma assinatura colhida na época, concordam? Porque se você pega uma assinatura do nosso primeiro exemplo aí, da camisa do Brasil de 94, eu teria que pegar a camisa e rodar, viajar várias cidades hoje para conseguir a assinatura de todos os jogadores, porque cada jogador mora em uma cidade diferente e em um país diferente até, né? Então, para você ver que é algo bem complicado. A possibilidade seria um autógrafo feito na época, né? E é claro que você tem casos, né, de autografado por todo o elenco. No caso do Brasil, é uma coisa que eu costumo brincar, se a camisa estiver autografada pelo time e não tiver um Jesus te ama ali, pode esquecer que não se trata de um item original, né? Isso porque a gente sabe aí da quantidade de jogadores religiosos, né, que a gente tem aqui no país. Então, uma coisa interessante também é que autógrafo não necessariamente ele vai ter só o nome do jogador, né? Às vezes ele tem uma dedicatória. Eu acho que em certo aspecto isso até desvaloriza o item, né? Ele dedica, o Pelé dedica a camisa para o amigo dele, João. O seu nome não é João, né? Seu nome é José. Mas a probabilidade desse item ser verídico é até maior do que se ele colocasse só Pelé. Por quê? Porque ali, quando ele coloca ao meu amigo, né, ele vai estar expondo mais a letra dele. Então, se você pega uma camisa, por exemplo, autografada por todo um time de futebol, um time completo de futebol, você vai ter, se você tiver só uns rabiscos, umas rubricas ali, talvez você tenha mais dificuldade para identificar como sendo a mesma letra que a mesma pessoa falsificou, do que essa pessoa colocar ali um Jesus te ama, uma dedicatória para alguém, porque aí você consegue talvez reconhecer um padrão maior na letra, né? Então esse é um caso que a gente tem que levar bastante em conta também. Bem, outro aspecto é o tipo de caneta utilizada, né? A gente sabe que essa caneta que se usa muito hoje, a caneta permanente, ela, como não diz, ela vai durar mais, ela é permanente, né? Entretanto, se vocês verem, essa camisa não era, esse tipo de caneta não era popular aqui no país há um certo tempo atrás, né? Você pode ver que eu já vi muito autógrafo em camisa de futebol dos anos 70, 80, feito com caneta Bic mesmo, né? E a gente sabe que a caneta Bic, no tecido, ela vai desgastar e o autógrafo vai ficar praticamente ilegível com o tempo, né? E com a caneta permanente, não. Mas a gente tem que levar em conta que nos anos 70, uma caneta permanente, ela era popular o bastante, né, para a pessoa ter conseguido uma caneta. Eu acho que nem existia no Brasil na época, nos anos 70, né, esse tipo de caneta. Talvez assim, a pessoa usasse como alternativa aqueles pincéis atômicos que já tinha na época, ou uma canetinha. Mas se você tem um caso desse, provavelmente você vai ter com o tempo, com o passar dos anos, você vai ter borrado, né? Porque canetinha e pincel, com o tempo, naturalmente, eles vão borrar ainda mais em tecido, né? Então, esse é outro aspecto a se considerar quando você avalia uma assinatura.
Bem, para concluir, pessoal, eu vou trazer alguns exemplos aqui de assinaturas. Eu não sou perito, não entendo nada de grafotécnica para você ter essa certeza. Você vai ter que realmente procurar um perito, né? Mas a gente vai tentar observar alguns padrões aqui. E, mais uma vez, a única maneira de você ter certeza é você procurando ajuda mesmo, talvez uma certificação ou pedindo ao vendedor alguma foto que comprove aquele autógrafo, alguma coisa do gênero. Então, primeiro, vamos dar uma olhada aí numa assinatura que é bem conhecida, né, no mundo do futebol. Na verdade, é uma assinatura bem prolixa, porque, de fato, esse atleta assinou muitos itens ao longo dos tempos, que é a assinatura do Maradona. Então, vamos lá. Essa assinatura, vocês observem aqui que ele coloca em letra de forma o primeiro nome dele, né, o Diego. E ele parte o D aqui de baixo, né? Então ele parte por baixo e faz uma voltinha e escreve em letra de forma Diego. Abaixo ele coloca o número 10 entre parênteses e acima aqui você tem mais uma rubrica, né? Que eu creio assim que para classificar itens a rubrica seja muito mais fácil para os falsificadores, porque ele pode alegar, ele fez um pouco diferente no dia, esse tipo de coisa, né? A assinatura por extenso é sempre mais complicada. Bem, eu trouxe também uma assinatura de um jogador aí que é menos badalado, digamos. É interessante pegar isso, porque quando você pega assinaturas com muitos jogadores, né, o time inteiro, por exemplo, você pode pegar esses jogadores menos badalados e verificar a assinatura deles, porque talvez se for falsificada a pessoa pode não ter tomado tanto cuidado, né, na hora. E a assinatura do Leonardo, o jogador, o famoso jogador da cotovelada no Tab Ramos em 94, né? Aqui, ó, a assinatura dele, a gente pode uma assinatura que é uma rubrica, mas ela tá legível aqui, né? Ele começa pela parte de cima e faz um traço e depois ele escreve o restante das letras. Pode notar que depois do A ele faz uma interrupção. Eu acho que assim, sem ser perito nem nada, eu acho que é muito difícil você não adotar esse padrão, né? Eu vou colocar outra assinatura dele aqui para vocês verem que ele utilizou o mesmo recurso. Ele coloca o N, o A, depois ele interrompe, coloca o R e depois coloca o DO. Então, é bom observar esses padrões, pegar mais de um tipo de exemplo e conferir cada letra, né? Eu sei que é difícil, mas é uma forma aí mais segura da gente verificar se uma assinatura é real ou falsa. Para terminar, trazendo uma assinatura do Zidane, né? A assinatura do Zidane, ela é bem completa, né? Na verdade, ele utiliza dois tipos de assinatura. Eu já vi de duas formas. Essa daqui, ela é mais completa, né? Ela tem inclusive o número 10 em cima. E ele faz uma rubrica e na frente ele coloca Zidane. E é uma assinatura que ela é bem complexa, então é bem interessante você olhar, principalmente no Zidane aqui, quando tem assinatura, verificar como é cada letra, né? Você vê que o Z que ele faz, ele é um Z que parece que é mais curvado, né? Não é um Z super reto, né? Então é interessante você notar esses pequenos detalhes aí. E existe outra assinatura do Zidane, né? Essa daqui, ele não coloca o número 10, ele coloca
ele não coloca o Zidane também, ele coloca uma rubrica, esse tipo de assinatura, eu creio que seja muito mais fácil de falsificar do que a outra, né? Você consegue, é mais difícil você ver um padrão aqui. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez, clica aí embaixo e se inscreve, que é bem rápido. Então até a próxima.